Tu sabe o que é um artista? Que era ator, era diretor. Um diretor extremamente exigente. O criador de uma escola de teatro que teve 4 décadas de atuação muito importante. E o Procópio Ferreira se apresentou naquele palco ali. Ele foi trazido pelo Edmundo Cardoso. O próprio cinema, eu acho que levou ele a essa paixão. Muito conectado, né, com o seu tempo e percebendo o que viria depois. Assim como ele podia estar conversando conosco, ele observava tudo que estava ao redor. É difícil dimensionar essa importância. Em algum momento da nossa história, a gente vai estudar Edmundo Cardoso e a gente vai descobrir, né, que esta pessoa, ela fez a história cultural de um país, né, acontecer. Ele nasceu numa casinha nos fundos do Teatro 13 de Maio. Porque o pai dele trabalhava no jornal Diário do Interior, que funcionava no Teatro 13 de Maio. O Edmundo, desde criança, ele foi uma pessoa que frequentou muito a região da Praça Saldanha Marinho, porque ele brincava na praça. Ele contava que vendia algum jornal, de vez em quando ajudava a encerar sapatos. E o Edmundo começou a frequentar o cinema Independência quando foi inaugurado. Ele tinha 5 anos apenas. Então eles iam para trás da tela do cinema para assistir os filmes. Então, inclusive, ele contava que ele aprendeu a ler de trás para diante por 2 razões. Porque o pai dele trabalhava no jornal, colocando os tipos, né, de trás para diante. E atrás da tela também eles viam as letras, as legendas de trás para diante. Então ele sempre disse que a primeira aprendizagem de leitura dele foi inversa. E ele se apegou em seguida ao cinema, porque tinha também naquela época ainda o Cinema Coliseu, que ele frequentava muito. O Café Guarani, do outro lado da praça, que foi um dos locais onde ele se iniciou na cultura, né? Porque ali ele ia para encontrar os intelectuais, ficava perto da mesa, assistia às conversas deles. E ali ele diz que foi ganhando um maior interesse pela cultura, né? Então a praça foi sempre um ambiente muito importante para o Edmundo, né? Eu me lembro desta casa na minha infância, desde a mais tenra infância, sempre cheia de gente. Porque os grupos teatrais que vinham à cidade, não só teatrais, como grupos de alguma forma que faziam algum tipo de arte, o pai sempre foi muito expansivo, então ele recebia essas pessoas pela própria natureza dele. Era o Edmundo Cardoso quem trazia. Era o Cardoso, ele tinha muito prestígio pessoal. E aonde ele chegava, ele conseguia. Bom, o Edmundo pertenceu a muitos grupos, né? Os amigos do Colégio Centenário, que acabaram fundando a Escola de Teatro. Ele tinha muita facilidade de contactar pessoas, de fazer amigos. Então, essa casa sempre era a sede de encontros, de gente que vinha a Santa Maria, de intelectuais. Também muito amigo de Edmundo era o Iberê Camargo. Então, quando o Iberê vinha a Santa Maria,
O Iberê sempre estava junto com o Edmundo. A amizade do Iberê começa lá no bairro Itararé. O Edmundo ia lá na casa para visitar a avó Chica, visitar o tio, e conhecer o Iberê, que estava estudando no Colégio Artes Ofício, porque o pai e a mãe eram ferroviários. E aquela amizade ali se solidificou e foi uma amizade que durou para a vida inteira. O Iberê era muito afetivo. Ele queria ver todos aqueles amigos que ele tinha convivido aqui em Santa Maria. Então o Edmundo tinha que fazer um agendamento dos amigos que ele tinha que visitar. Amigos, assim, às vezes bem velhinhos, acamados já, né? Mas ele não deixava de frequentar cada um deles. Ele tinha um carinho muito grande pelo Procópio, que o Procópio era uma pessoa importante e se tornou amigo dele, entendeu? Valorizou o trabalho que ele fazia, tanto é que doou cenários para ele e mandava do Rio, mandava caixas de livros de teatro para o Edmundo. Cada vez que o Procópio vinha a Santa Maria, eles se encontravam, o Procópio vinha depois dos espetáculos, mais ou menos meia-noite, ele vinha aqui para casa com o grupo dele comer feijoada que a minha mãe fazia. Eu me lembro que eu era bem pequena e não era permitida eu participar, claro. Então eu ficava no meu quarto, que ficava ali, aquele quarto ali em frente dessa sala, e não conseguia dormir, porque eu queria ouvir as conversas, o que as pessoas diziam. Às vezes eu entreabria a porta devagarinho para escutar alguma coisa. O pai foi um pai muito amigo, extremamente carinhoso, brincalhão, alegre. Era uma pessoa, assim, de bem com a vida, mas ele também podia ser rigoroso e exigente. Ele e a minha mãe, Edna May, nos deram, a mim e ao meu irmão Cláudio, eu diria assim, uma vida sólida e feliz. Nós tivemos uma infância, uma adolescência, idade adulta, muito, muito, muito feliz. Então, eles se conheceram quando jovens, ficaram muito amigos. A mãe sempre dizia que eles nunca foram namorados. De amigos, eles se apaixonaram e casaram em 1943. Viveram juntos 36 anos, até o falecimento dela. Eu diria que ela foi a sua primeira grande incentivadora e muitas vezes musa inspiradora. E ela foi realmente uma grande companheira, tanto de vida como de teatro. A Edna May foi, acima de tudo, a minha melhor amiga. E era uma mãe maravilhosa. Uma mãe presente, uma mãe muito ativa, uma mãe que trabalhava fora como educadora, como professora, fazia teatro à noite. E ainda nos educava, e ela e o pai tiveram um papel importantíssimo na criação e na formação nossa, mas principalmente o Cláudio é o que é hoje, independente, popular, querido por todo mundo, graças a essa educação que ele teve basicamente aqui familiar. Eu perguntei ao Edmundo se ele não se preocupava com o Claudinho pelas ruas de Santa Maria. Ele disse que
que ele sabia que toda a cidade conhecia e que toda a cidade gostava do Claudinho, que, portanto, todo mundo ia cuidar do Claudinho. Que ele nunca teve a preocupação com o Claudinho sair sozinho, voltar, enfim, entendeu? Não há um local que ele chegue que não sejam as portas abertas, todos recebendo da melhor maneira possível. Mas por quê? Não só pelo que ele é, pela bondade dele, mas também por aquilo que ele representa, que é o pai dele. Mas meu pai era assim, Cassol. Ele gostava de mim. Até hoje eu amo meu pai. Capoto, meu pai, minha careca, minha mãe e eu, minha mãe. Meu pai cabeludo aqui assim, ó. Meu pai cabeludo pintou para Sibeli Camargo, pintava as fotos dele. Até hoje eu amo meu velho. Até hoje eu amo meu pai. Todo mundo era apaixonado pelo cinema e teatro. Eram grandes paixões, assim como ele era apaixonado pela beleza, né? A mulher. Ele era um grande admirador da beleza. Primeira sala de cinema, então, a cervejaria Cypher, que veio o cinematógrafo Lumière, né? Início de 1900. E já veio. Por que veio aqui o cinematógrafo? Porque a possibilidade de trazer essa companhia que fazia teatro e apresentava cinema. Ele sempre contava o auge do cinema em Santa Maria. Foi na década de 30, quando teve... Santa Maria tinha 4 salas de cinema funcionando ao mesmo tempo. Era o Cine Independência, o Coliseu, o Imperial e o Odeon, do Clube Cacheirão. 4 salas de cinema. E chegou um ponto que Santa Maria não tinha mais nenhuma sala de cinema, né? E hoje só sala de shopping, cinema em shopping. O Clube de Cinema foi criado por ele e por outros amigos que gostavam, eram apaixonados por cinema e que pretendiam fazer apresentar filmes que não eram apresentados comercialmente. Em 1951 criaram o Clube de Cinema. O Clube de Cinema tinha uma programação mês a mês, os filmes que iam passar, tudo já era planejado com antecedência. O Clube de Cinema era constituído por sócios, né? Vários sócios. Nós temos aqui em casa as atas com os sócios, aquela coisa toda. E o pai entrava em contato com distribuidoras, até do Uruguai, aqui do Rio, São Paulo, para conseguir os filmes. Não era muito fácil, mas ele era bem obstinado nas coisas que ele acreditava e ele acabava conseguindo. Ele falava muito no tipo de filmes que não se podia ver na sala de cinema normal. Então, uma forma era trazer filmes de fora para passar no Clube de Cinema. Eu ia seguidamente. Dependendo do filme, eu ia 2 vezes até. Eu ajudava a rebobinar, às vezes, também. Tinha que parar, né? Tudo rebobinar. As pessoas que frequentaram aquela época, e eu não frequentava, mas que eu ouvi falar, tanto aqui em casa como de outros, disse que foi uma época muito rica, muito gostosa, né, para as pessoas que tinham aquela chance de ver filmes que normalmente na parte comercial, né, não teriam chance. Foi, eu acho que um período muito rico, porque tinha um bom público também, né, de pessoas que gostavam de cinema e até talvez não frequentassem tanto o outro cinema, mas frequentavam o Clube de Cinema. Éramos assíduos, eu e minha irmã. Meu pai era o sócio e nós éramos, como dependentes dele, frequentadores do Clube de Cinema. Eu posso te dizer que as sessões que eu assisti eram no Centro Cultural. Foi as primeiras que eu assisti, foram lá. Que era o segundo pavimento da Biblioteca Pública, hoje Teatro 13 de Maio. Que era, naquela cidade, para mim era novidade. O Luiz Gonzaga Schleiniger operando
o projetor no meio do corredor, aquele ruído do filme passando nem nos importunava tanto, tão atentos ficávamos pelos filmes. Acredito que essa forma de ver, gostar de ver cinema, de frequentar cinema, também gostar de procurar outros filmes, arte, que não eram passados no cinema, levaram Edmundo a criar, junto com outros amigos, esse clube de cinema, né? E ele fazia a programação impressa e muitas vezes a resenha do filme ia para o jornal e às vezes até impressa, a resenha dos filmes que eram apresentados. E também, depois de que passavam os filmes, faziam debates. E muitas vezes o Edmundo fazia um texto que era distribuído contando um pouco da história daquele filme. O trabalho dele era sempre muito elogiado, era muito respeitado. O Edmundo já tinha tido também algum relacionamento com o Sanin Schertz, né? Então foi convidado a chamar alguns atores para participarem do filme. Então o Edmundo e a Edna May e o Porto participaram do filme. Com coração de muito valor, a bailar. Esse filme foi apresentado em Santa Maria, foi apresentado no Rio Grande do Sul, foi apresentado em vários. Então, teria sido o primeiro faroeste brasileiro, né? 62 foi um ano fundamental para o filme, 63 a apresentação do filme. O filme era uma história que contava a luta da Brigada dos Abas Largas, da Brigada Militar, contra o abigeato, né? Em vez de ajudar, atrapalha. Então não fala assim comigo. Eu já fui da provisória, eu já fiz revolução. Certo, já sei. Fosse ferido na cabeça. Vai. Sargento, meus peões são de toda confiança. E as cercas como estavam, estão. O senhor não deseja entrar? Não, obrigado. A demora é pouca. Então, boa viagem. Acontece que dessa vez o senhor vai junto. Eu me lembro assim, muito do acervo, né, da riqueza do acervo também sobre os Abas Largas, porque o Edmundo reuniu os recortes de jornais, ele fotografaram a cidade, os artistas, o pessoal em cena, então ficou essa memória, né, importante. E depois o filme desapareceu de circulação e nós ficamos anos sem notícia, até que ficamos sabendo que a Cinemateca Brasileira tinha uma cópia em más condições. E nós começamos então uma luta de 10 anos, a Brigada Militar, a Casa de Memória do Edmundo Cardoso e o pessoal do Vídeo Cinema, em busca de conseguir uma restauração deste filme. Aí a luta se prolongou porque a família do Sanin Schertz, que já era falecido, estavam morando nos Estados Unidos e nós conseguimos tivemos muita dificuldade para conseguir a autorização. Quando a autorização chegou, era tão importante para a Cinemateca Brasileira, pelo nosso assédio, eu acho, né? De estar sempre querendo fazer esse filme anos e anos, que em seguida eles fizeram uma restauração e nos mandaram uma cópia para a gente usar, analisar. E nós agora, então, estamos já pensando num projeto para fazer cópias para distribuir para as entidades e para poder passar na cidade, né? Escuta, Cabulete! Entrega, Cabulete! Tu tá cercado, eu não quero te matar!
deve-se dizer que a escola de teatro era um grupo essencialmente amador. Era um grupo de teatro amador. As pessoas tinham as suas profissões, mas faziam teatro por amor, por gostar, por serem apaixonados por teatro. E o meu pai era um deles. Logo que João Belém faleceu, em 1935, um grupo de amadores de Santa Maria se reuniu num grupo teatral João Belém e começaram a se apresentar. Fizeram muito sucesso. Em 1937, apresentaram uma opereta de Schubert, A Casa das Três Meninas, que ficou sendo comentado anos e anos pelas famílias de Santa Maria, toda com amadores. Tem aquela noção assim de ser acadêmica, né? Tu entra cheio de grau, assim, tu é acadêmico, tá no curso de artes cênicas, né? Aquela coisa toda, né? Então, assim, o teatro amador, assim, a gente olhava assim meio com, né, amadores. Né? E aí, então, conhecer o Edmundo e criar essa relação, ver que, de repente, amador não é no sentido pejorativo, e essa escola trazia, assim, uma pesquisa, um cuidado em tudo que eles faziam, né? Então, isso, assim, tu começa a ver as coisas de uma outra maneira. O próprio cinema, eu acho que levou ele a essa paixão, né? O Edmundo era apaixonado por cinema também, né? Então, aqueles atores antigos, né? O Chaplin, Harold Lloyd, o Gordo e Magro, os irmãos Marx, a Greta Garbo, o Paixão, o Rodolfo Valentino. Era uma série de atores, né, do cinema mudo e depois, né, também, né, fora do cinema mudo, que apaixonaram ele e talvez fosse uma forma de representar alguma coisa, né, que era fora da tela, mas que podia apresentar dentro do ambiente de teatro, né? Quando nós estávamos trabalhando e estudando a história do teatro, apareceu o Edmundo. E o Edmundo, com aquela característica que ele tinha, assim, de contar história, porque ele era, assim, é inexplicável a gente falar disso, assim, mas o conhecimento que ele tinha extrapolava, né? Assim, então, à medida que ele ia contando sobre o teatro em Santa Maria, e ele ia falando assim sobre aviação férrea, sobre os grupos que chegavam, sobre o teatro musicado, todo esse contexto que a gente conhece da cidade que recebia no Teatrinho do Caxeral, como ele chamava e tudo. Então ele ia assim, nos colocando num imaginário na cidade que era uma coisa maravilhosa. Eu tenho a impressão que o Edmundo Cardoso deve ter se nutrido e sido influenciado por esses atos de arte teatral. Em 1943, as formandas do Colégio Centenário queriam angariar fundos para a formatura. Então, uma amiga da minha mãe, que depois ficou atriz da escola de teatro, a Nair Miorim, solicitou ao pai, já se conheciam, que montasse uma peça que desse dinheiro para a formatura. E aí, então, eles foram organizar essa peça que teria dado origem à Escola de Teatro Leopoldo Frois, que foi a peça Saudade. E a peça, A Saudade, foi um estrondoso sucesso. Foi um sucesso incrível. E isso motivou o grupo a continuar. Aí eles se juntaram e começaram a levar outras peças naquele ano. E no final do ano, em dezembro de 43, já havia surgido, durante o ano a ideia se fortaleceu de formar um grupo diferente daqueles esparsos, um grupo mais definitivo. Na verdade, o Edmundo me contava que quando surgiu a ideia de denominar o grupo, ele pensou primeiro no João Belém. Ele gostaria que fosse o nome João Belém, porque estava ligado à cidade, era um santamariense de adoção. Então, em dezembro de 43, a escola foi fundada legalmente, com estatuto, com regimento, com tudo, e aí eles não pararam mais.
a persistência de continuar, entendeu? Porque aquele grupo foi bem coeso. O Edmundo era a cabeça, na verdade, né? Porque o Edmundo, eu acho que ele mantinha o grupo firme ali, né? Posteriormente, a minha mãe começou a fazer parte desse grupo, porque no primeiro e segundo ano ela ficou grávida de mim, então ela foi ser mãe e deixou o teatro um pouco de lado, mas em seguida ela voltou a atuar e atuou sempre, até 79, quando ela faleceu. E eu acho que essa influência da escola se apresentando, não só na cidade, como se apresentava fora. No início das atividades, nos anos 40, eles excursionaram muito pelo estado, muito. Todos esses lugares recebiam a escola de teatro. Tem um detalhe, a escola, como era feita de amadores com várias profissões, tinha alfaiates, tinha fotógrafos, tinha engenheiros, tinha estudantes, tinha uma série de profissões. Nós tínhamos uma fábrica de móveis, Fritz Lippold e Filhos Limitada, do qual eu sou o filho mais novo. E meu pai, que era o mestre, colaborava dentro da escola de teatro, fazendo móveis, cadeiras, às vezes sofás, modificando o cenário lá. E ele, sabendo que eu fazia fotografia, em seguida me pedia: escuta, me faz umas fotos e tal. Então, eu acho que a maioria das peças apresentadas em Santa Maria com fotografias que tem hoje foram tiradas por mim. Então, eu era mais jovem. O pai ia na frente, eu carregava o martelo, o alicate e uma sacola de peças de marceneiro bem pesada. Aí foi começando a conhecer a escola de teatro, principalmente através do Cardoso, que já era diretor, que ficou diretor até o fim. Ele também foi ator nos intervalos, mas ele sempre dizia que ele gostava mais de dirigir. E ele era um diretor extremamente exigente. Ele não deixava passar nada. Enquanto a cena não saía como ele queria, a gente repetia, e eu tenho experiência própria disso, repetia exaustivamente até sair como ele queria. Ele era possessivo. Era como ele queria. E muitas vezes tinha até desavenças e briga com os autores dele. Gostava muito de gritar com o pessoal, mas o grito dele era afetuoso até. A gente sabia que ele não estava xingando verdadeiramente dentro da conjuntura dele. O pessoal que não fazia direito, ele reclamava, e repetia, e fazia cenas novas e tal. Quer dizer que ele era muito exigente. Aliás, eu acho que todo diretor que trabalha e tem uma apresentação, uma figura pública, ele deve, dentro do seu conceito, agir da maneira correta. Ou seja, o ótimo sempre, nunca o regular, o ótimo. Eu sempre considerei ele assim. Então, acho que esse rigor cênico, a qualidade das peças, a composição, tudo, eu acho que começou a marcar a escola como um grupo que fazia um teatro de boa qualidade. Então comecei a trabalhar em várias peças como contra-regra e gostei. E o Cardoso também gostou do meu trabalho. Aí acho que ele captou a minha mensagem, que eu sempre tive alegria com crianças. Então ele me convidou para fazer uma tentativa para ser ator no teatro infantil da Escola de Teatro. Foi que eu fiz. Eu fiz, acompanhado de um grande número de amigos e amigas, fiz 40 anos de teatro amador. E por isso é que o mundo é mesmo, como disse um famoso autor brasileiro, Juraci Camargo, um amplo e definitivo palco. Esse palco tem essencialmente um caráter maravilhoso
que nem todas as artes têm, mas este tem, é o da perenidade. Nos anos 50, havia um grupo de teatro amador de Pernambuco chamado TAP, dirigido pelo Valdemar de Oliveira. E esse grupo veio fazer uma temporada em Porto Alegre com a peça As Curvas Perigosas. E houve um contato entre eles quando o pai soube, né, que havia esse grupo. E ele também estava levando essa peça, não sei se já tinha estreado ou não, ou ia estrear. Ele entrou em contato e eles, de comum acordo, resolveram que os grupos iriam apresentar a mesma peça no Teatro São Pedro. Primeiro um, depois o outro. E foi o que aconteceu. Mais ou menos isso, acho que em 54. Bom, no ano seguinte, em 1955, houve a apresentação da segunda temporada no Teatro São Pedro, onde eles ficaram um mês levando 3 peças: A Raposa e as Uvas, As Bodas do Diabo e Espectros de Íbice. Aí o repertório da escola já vinha mudando há muito tempo. Para um grupo de teatro amador do interior do estado, naquela época, ficar a segunda temporada no São Pedro e um mês inteiro com uma crítica normalmente muito favorável, né, ao espetáculo em si, a atuação dos atores e atrizes, a direção e tal. Isso foi um acontecimento e foi um marco, realmente, imagina só. O Edmundo ele tanto se apresentou em outros locais, outros estados, né? Ele se apresentou em Santa Catarina, se apresentou em Santos, ele andou pelo Nordeste, né? E, além disso, ele tinha uma correspondência muito grande com autores teatrais, com pessoas envolvidas com teatro, né? Quando eles estavam no auge assim, da escola, eles tinham um público de 1.500 pessoas aqui em Santa Maria. Então, isso é uma coisa assim, incrível, imaginar isso, né? Se a gente comparar com a nossa época, né? Então, a gente consegue ver a dimensão do que foi esse período na cidade, né? O Edmundo, ele admirava os autores teatrais. Então, nomes de ruas na cidade foram colocadas em função da Escola de Teatro Leopoldo Frois, né? Aqui perto, por exemplo, fica Travessa Leopoldo Frois. Tem a Rua Deus lhe pague. Tudo o Edmundo que ia na Câmara de Vereadores com os projetos prontinhos, né, para colocar nome. Mesmo Edmundo já estando assim, o grupo, né, a escola Leopoldo Frois já estava sem atividade, ele nunca deixou assim de estar presente, de acompanhar os trabalhos. Em muitas direções a gente teve a presença do Edmundo subindo ao palco, indo nos cumprimentar, querendo falar com o diretor. Então isso, eu acredito assim que criou uma ligação muito forte com a turma jovem que vinha vindo. Olha, eu acredito que foi muito importante essa vida teatral do grupo da Escola de Teatro Leopoldo Frois, trazia até inclusive outros grupos, a criação de outros grupos posteriores,
Eu acredito que o exemplo da escola, a persistência de continuar, entendeu? Porque aquele grupo foi bem coeso. Uma grande família. Num voo, o avião começou a rodear, na volta. E começou a rodear, ia para a cabeceira da pista e rodeava. Claro que a gente percebeu que normal não estava. E as famílias esperando, né? E eu me lembro que era avião militar de transporte. Claro, nós viajávamos pelas caronas, não tinha patrocínio, não. E eu vinha de braços abertos. Mas assim, um desespero, um agarrado no outro. Então vocês vejam a confiança que um transmitia para o outro. Que até diante da morte, nós precisávamos sentir o outro dentro da mão. Eu acho que ele adentrava em todas as áreas, em todas as linguagens. E isso favorece com que você caminhe para a universalidade, porque você vai criando redes de conexão. Então é muito difícil limitar Edmundo Cardoso ao teatro, limitar ao cinema, limitar ele à literatura, às artes plásticas, porque ele bebia de todas as fontes, né? Então, cada um que vai contar alguma coisa dele pode contar por um ângulo de visão, por um prisma, e ele é multifacetado, né? E eu acho que o que me encanta mesmo é ele ser multifacetado. Porque, e talvez, aí eu vou puxar para o meu assado, eu acho que o teatro é isso. Eu lembro quando Irão Nolasco dizia assim que o teatro é vida, e eu acho que Edmundo vivia isso, e ele sabia que se teatro era vida, teatro era tudo que rodeava culturalmente, que rodeava com as pessoas, que fazia eu sentir as pessoas, né? E eu ver tudo, ser perceptivo ao mundo. Então, tudo isso... Esse olhar do Edmundo, que quer ver tudo, é o que passa para a gente, né? Então, eu acho que esse legado, ele é grande por isso, né? Pelo olho de Edmundo na cidade e pelo olho que ele fez a gente olhar para fora também, né? Não só para Santa Maria, mas também mostrar que esse olhar universal, ele chega a qualquer local, a qualquer fronteira. Ainda, voltando um pouquinho nos anos 30, ele, como meu avô era tipógrafo do Diário do Interior, o pai cresceu praticamente dentro de um jornal. E ele ali, ao ficar um jovenzinho, ele começou a fazer pequenos serviços, ajudava um repórter, ajudava outra coisa, acompanhava meu avô e tal, até que ele se tornou repórter mesmo. Embora ele ainda trabalhasse no Diário do Interior, no Diário do Interior ele não escrevia, mas ele já começou a escrever no jornal Razão. E aí, quando fecha o Diário do Interior em 39, aí o Edmundo começa a escrever crônicas para o jornal A Razão. Durante todos esses anos 40, 50, 60, 70, 80 e até assim, a primeira metade dos anos 90, ele escreveu muito. Ele deixou crônicas, artigos sobre personalidades, ele deixou 4 livros editados, né? Escreveu muito sobre o cotidiano da cidade. Ele teve uma crônica na Razão também, muitos e muitos anos, onde ele se assinava Pigmalhão, né?
E pela amizade dele com o Dr. Beltrão, teve um período em que eles escreviam juntos uma crônica na Razão com pseudônimo. Romeu Beltrão foi um pesquisador importantíssimo na cidade, tanto é que a sua cronologia histórica da cidade de Santa Maria é até hoje consultada, é até hoje pesquisada, e eles eram amigos. Sem dúvida alguma, eu acho que ele foi muito influenciado por esse clima cosmopolita que Santa Maria sempre teve. Mas eu creio que é uma coisa que influencia a todos nós. Somos isso, somos o resultado de tudo isso. E a gente, às vezes, fica trazendo o que tem de fora e não sabe que existem pessoas numa Santa Maria, no Brasil, né, que foram tão geniais. O pai tinha uma característica, ele fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. E nos anos 30, por exemplo, ele fazia teatro com grupos esparsos, conforme já foi falado. Nos anos 40, ele fez concurso para o judiciário, não é? Primeiro como avaliador judicial, depois como escrivão. O Edmundo Cardoso, na área do judiciário, sempre teve uma liderança muito expressiva. Naturalmente, não só pelo conhecimento que ele tinha da atividade dele, mas em especial por ser um homem que, se dedicando ao teatro, também passou a ter um conceito, um nome de muito destaque. E dentro do judiciário ele teve uma atividade muito importante, porque ele ajudou a fundar a primeira associação dos serventuários da Justiça de Santa Maria e depois ajudou a fundar a Associação Estadual dos Serventuários. O Edmundo Cardoso, em si, pela vivência que ele teve, pelo cartório que ele trabalhava, convivia com tudo, com processos, com gentes. E ali, naquela época, o fórum era tudo junto, todos os cartórios eram ali, aqui na praça. E ele era um homem, assim, eu acho que, não sei, a cabeça dele devia dar sempre a 1000. Uma pessoa que passava o dia inteiro trabalhando com um rádio de válvula em cima de uma prateleira do cartório. E o Edmundo me proporcionou a oportunidade de ir trabalhar no cartório dele. Ele tinha um rádio velho, dia e noite ligado, ele saía de deixar ligado aquilo. É de válvula. Em cima eu disse, quando ia visitar ele no cartório ali, estava em cima de uma estante, num armário daquele cheio de processo. Sabe como é para o processo em cartório, né? Aquele cheio de pó e coisa, aquele rádio lá. Ele disse, Tito, não desliga? Não, isso é dia e noite tocando faz não sei quantos anos. Já passei a sentir o exercício da profissão já no primeiro ano de Direito, convivendo com os advogados, convivendo com os juízes, convivendo com o promotor. Portanto, eu ainda incipiente, iniciante, eu já comecei a sentir a importância da busca da justiça, através do Edmundo. O importante de tudo isso, desse convívio, é que ele ser uma pessoa muito expansiva, muito alegre, ele falava de um tudo. Ele era uma enciclopédia ambulante. Eu conheci o Edmundo Cardoso através do Dr. Irã Porciúncula. O Dr. Irã era um professor universitário, professor de pneumologia, e um dia desses o Irã estava meio amolado e o Edmundo tinha pedido para ser visto pelo Dr. Irã. E o Dr. Irã me pediu assim, Werner, vai lá, dá uma olhada no Edmundo para mim, um paciente que eu tenho assim, assado. Vai, não vou. Bom, cheguei na casa do Edmundo, né, conversamos bastante, né? O Edmundo, usando aqueles termos dele, aí meu jovem esculápio, né? Isso foi lá pelo início da década de 90, né? E conversamos, examinei, mediquei, e a partir daí foram muitas visitas ao Edmundo. E nessas visitas, uns 70%, 80% era conversa sobre Santa Maria, sobre as coisas dele, e 20% era consulta, efetivamente. Ele também deixou um livro sobre a comarca de Santa Maria, que engloba o período de 1878 a 1978. Mas eu considerava ele muito pela franqueza, pela simpatia e pela alegria
que, embora a gente estando bravo de vez em quando, tendo problema no escritório, dizia, puxa, mas já vem esse cara de novo aí. Mas ele era bem recebido porque ele conseguia desarmar a gente. Ele teve um programa de rádio na Rádio Membuí durante 10 anos, que era muito ouvido porque era 13h da tarde, então todo mundo via. Até hoje eu encontro pessoas que diziam que ouviam o comentário dele sobre o cotidiano da cidade. Eu não tive o privilégio de conviver com ele. Uma vez conversamos, mas ele fazia parte da minha vida desde a infância, porque ao ter um programa de rádio diário, meu pai e minha mãe ligavam o rádio e ele, então, esse foi o primeiro Edmundo Cardoso que eu conheci, né? Era impressionante. Ele não, dentro do esquema da rádio, assim, ele não era convencional. Era como ele queria. Recentemente, num trabalho que escrevi sobre a fundação da Rádio Membuí, eu aproveitei muito a crônica do Cardoso como um elemento de prova, né, de como tinha sido realizado certas etapas da criação dessa Rádio Santa Maria. E era espontâneo, ele via dizer o que queria, ele não escrevia. Ele falava o que dizia em público, assim, o que achava que tinha que dizer. Ele dizia, e era um crítico e elogiava também, quando era necessário. Mas ele cobrava. Boa tarde, minha gente, pois eu estou verificando agora. Os tempos modernos, com as suas exigências, sua violência, a pressa com que todos andam para alcançar não se sabe bem o quê, as correrias da vida, a luta pela vida, poucas mocinhas que andam aí guiando automóvel como se fosse um playboy qualquer desses corredores, desses atropeladores e desses rapazes aí sem muita consciência do que seja possuir nas mãos um volante, certo? Muito obrigado e até amanhã. É uma das coisas assim que eu trago muito próximo de mim e que me emociona profundamente e que eu espero que eu consiga chegar ao final dessa fala, é que essa forma que ele tinha assim de cuidar da história da cidade. O Edmundo eu chamo assim, ó, um guardião da cultura santamariense. Um guardião da cultura santamariense. E por problemas assim que às vezes são problemas políticos, são problemas pessoais, viu? E as pessoas não valorizam os guardiões. Mas ainda assim o Edmundo Cardoso conseguiu preservar a história de Santa Maria. Nós do teatro aprendemos muito com tudo que ele deixou e continuamos aprendendo. E como tudo isso é muito recente ainda para mim, é muito novo. Então, sintetizar tudo isto é muito difícil, porque ainda tem muito a conhecer sobre Edmundo Cardoso, né? Eu gostaria de falar muitas coisas ainda sobre ele, que infelizmente no meio da emoção se vai. Eu teria que retomar de novo essa linha de tempo, né? E claro que isso não é possível. Bem, nós casamos em 1985. Aí eu comecei a conhecer o Edmundo aqui dentro da casa, que depois se transformou em Casa de Memória Edmundo Cardoso. O Edmundo, quando estava em casa, ele gostava muito de ficar neste espaço. Era o local preferido dele. Ele sentava aqui nessa cadeira, na escrivaninha, e lia muito. E se correspondia com horrores de pessoas, né? Ele passava recebendo, ele recebia muita coisa, peça de teatro, e ele recebia muitas peças também que as pessoas criavam e mandavam para ele fazer uma avaliação, livros, entendeu? Para ele avaliar o que achava. Ele tinha uma correspondência incrível. Porque ele passou a vida inteira guardando a memória da cidade, colecionando, juntando, guardando. São poucas pessoas que têm esse cuidado,
né? E que tem esse cuidado e que fazem sabendo da importância disso. Porque às vezes o outro não cuida ou não liga, e ele tinha essa delicadeza, essa sensibilidade de guardar. E talvez nem tivesse noção, assim, de repente, tudo que ele guardou, se isso seria importante ou não, ou se algum dia seria usado. E aí, quando eu comecei a conviver com o Edmundo, eu comecei a aprender no falar, né? De ouvir ele, porque ele falava muito, ele contava muito. Então, de noite, quando a gente ia para o quarto, deitava, quando não via o sono, ele estava contando coisas da cidade, né? Aí, quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu vi Edmundo. Aí nós entramos nessa sala aqui, e eu lembro assim, exatamente da biblioteca, tinha uma cadeira aqui, e a gente sentou. A conversa que nós tivemos, sentados aqui nessa sala, foi por demais agradável. Eu era um jovem com 30 e não sei quantos anos. E eu fiquei observando aquela pessoa, assim, que para mim tinha um quê de mito, assim, porque a gente sempre ouvia falar no Edmundo, no curso de artes cênicas, mas eu nunca tinha vindo a casa dele, e como eu adoro livro, assim, quando eu cheguei aqui eu fiquei encantada, assim, sabe? Meu Deus, você já leu tudo, né? Então tinha, assim, era um sonho, assim, né? E ele olhou para mim como todo mestre olha para um candidato a alguma coisa, alguém que está querendo começar alguma coisa, mas ao mesmo tempo um olhar com muito carinho e respeito. Eu me senti muito acolhido aqui na casa, é a primeira vez que vim. Ele conseguia nos passar relações assim que iam muito além, porque, por exemplo, quando ele falava de Procópio Ferreira, né, a gente ficava muito curioso em relação à obra, e daí já vinha Juraci Camargo, vinha Deus lhe pague, a gente queria saber quem era Leopoldo Frois, e tudo isso ia criando uma relação de pesquisas, um campo para pesquisa muito grande. Então, esse eu acho que é um legado importante que ele, em vida, dividia com a comunidade, porque ele recebia muita gente, ele repartia o que ele sabia, a casa sempre estava cheia de estudantes, pesquisadores. Aí eu comecei a descobrir a maravilha da biblioteca do Edmundo, o que ele recebia, as obras que ele recebia, né? Porque ele também, além dos grupos que ele pertenceu, ele foi da Academia Rio Grandense de Letras, né? Ele era convidado a dar palestras na universidade, no próprio curso de artes cênicas. Ele dava palestra nas escolas, em instituições e tal. Então, eu acho que esse é o legado importante, ele ter deixado esse acervo, ter guardado esse acervo sobre a história da cidade. Livros, escritos, documentos. E imagina assim, eu fico imaginando assim, com que carinho ele pegava isso. Isso é genial, né? Com que carinho ele pegava, e será que ele ficava imaginando que algum dia alguém ia ligar e dar importância para isso, né? Se isso ia continuar, ou se nós, né, iríamos dar essa importância, ou gostaríamos de ler, né, o que ele guardou. Então, isso, assim, para mim é muito emocionante, assim. Eu acho lindo. Porque o Edmundo, ele era muito, como ele dizia, cioso das coisas dele. Ele, desde muito jovem, se sabe, era um colecionador pertinaz e muito interessado. E o interesse dele, certamente, se baseava na cultura que ele tinha adquirido, com interesse sobre a história do lugar, etc. Né? Comecei a procurar material para ele atender alunos, e eu comecei a descobrir a riqueza que ele tinha aqui dentro desta biblioteca. As gavetas eram cheias de materiais de teatro. Dentro dos livros da biblioteca a gente encontrava fotografias antigas, sabe, que ele ganhava e guardava como uma forma dela ficar presinha ali dentro, né? Então a gente, manuseando o material, começou a descobrir. Graças a ele, nós temos esse acervo de fotografias, de documentos, de jornais antigos, que serve de local de pesquisa para muitas pessoas em Santa Maria e fora de Santa Maria.
Porque o que ele conseguiu juntar na vida dele e o que ele batalhava para conseguir, ele botava todo mundo no serviço. Muita coisa que eu achava que eu tinha que dar para ele de qualquer maneira. E eu muito cooperei com bastante coisas, né? Inclusive, até era a placa de rua, eles vão tirar a placa tal, ver se tu consegue. Essas coisas. Então a gente, essa é a ligação, entende? Quer dizer que ficou uma ligação afetiva e a gente não se desprende mais. É uma coisa que marcou a vida e ali fica. O importante é fazer, é guardar a memória e as lembranças que têm que ser guardadas. E hoje a gente vê a Casa de Memória pronta para servir a comunidade porque ele guardou, né? Quando a gente pensa assim, que tem exemplares do João Belém, os únicos, não existe mais, foi tudo fora, ele guardou. Então, se a gente hoje pode ler, é porque ele guardou. Pela amizade com a família e pela admiração que ele tinha pelo João Belém, e a amizade com os filhos do João Belém, principalmente com Rubens, que era autor de teatro e tal, ele ganhou muita coisa da família, desse Rubens. Ele guardou as coisas que ele podia, ele começou a colecionar, juntar, guardou e formou um acervo sobre a vida do João Belém muito importante, com quase tudo, não tudo, mas quase tudo que o João Belém deixou. Depois, com os anos também, o Edmundo foi ficando com mais limitações. Aí, às vezes, eu também procurava material para ele, né, para ele atender alunos. E depois, nos 5 anos em diante, mais ou menos, o Edmundo ficou com bastante problema de saúde, né? Aí a gente começou a querer organizar a biblioteca da casa, a organizar melhor para poder, porque como o Edmundo já estava tão limitado para atender os alunos, eu precisava saber onde encontrar tal coisa em tal livro. Então, nós achamos que era importante, eu e a Gilda, contratar uma especialista em biblioteca, né, biblioteconomia, que veio aqui para casa, começou a fazer a organização da biblioteca. Então, em 2001, a Gilda ajudou, ficou mais tempo também presente junto ao Edmundo, enquanto eu fazia o curso de especialização em museologia. E foi como ali, naquele momento, eu tinha que fazer um projeto de final de curso e eu já pensei na organização de uma casa de memória. Aí, então, em dezembro de 2002, o Edmundo faleceu. E, a partir daquele momento, nós criamos a Casa de Memória Edmundo Cardoso, em homenagem a ele, ao trabalho que ele já tinha realizado e que a riqueza do acervo que ele deixou, né, como uma forma de continuar o trabalho que ele já fazia. Ele deixou também uma lição para os mais jovens, principalmente, de que é muito importante guardar a memória e que qualquer um pode fazer isso, como ele fez desde criança. Essa visão de que tudo que ele estava guardando aqui era importante e que isto, de alguma forma, ia além fronteira, eu acho que talvez isso intrinsecamente fosse a forma que ele achou das coisas terem continuidade naquilo que a gente chama de memória, né? Porque a memória, ela é alguma coisa viva. E quando a gente tem histórias para contar, quando a gente consegue guardar essas histórias, seja nas lembranças, ou seja naquilo que a gente escutou de outra pessoa, como os griots, como os contadores de histórias, porque o mundo, ele é construído na sua oralidade, né? E Edmundo fazia isso. Essa oralidade era uma coisa assim, uma característica dele. Quando tu escutava Edmundo, tu via que ele gostava de contar as histórias. Ele tinha prazer, a gente vivia a história, né? Ele encenava as histórias, tinha uma interpretação, né? E então ele tinha essa coisa do ator muito presente nele, e isso era genial. Um incentivo para que no futuro outras pessoas possam levar adiante isso, cada um do seu modo. É uma história que está assim
generosamente à nossa disposição e que a história dele vá além de Santa Maria. Né? E a gente fica pensando assim, pô, e nós, né? Mas a gente tinha Edmundo Cardoso aqui. Em algum momento da nossa história, a gente vai estudar Edmundo Cardoso e a gente vai descobrir, né, que esta pessoa, ela fez a história cultural de um país, né, acontecer. Eu tenho pesquisado bastante aqui e cada vez eu me surpreendo com as coisas que existem, que foram colecionadas e que hoje estão guardadas aqui, foram colecionadas por Edmundo Cardoso. E é difícil dimensionar essa importância. Eu ultimamente tenho pesquisado em jornais e eu, com isso, estou conhecendo bastante o cotidiano de Santa Maria no final do século XIX. E eu saio daqui quase que como se eu viajasse no tempo, e quando me despeço da Terezinha e da Gilda lá no portão, a impressão que eu tenho é que a minha vida muda aqui dentro. Foi muito difícil porque, como filha, eu acompanhei isso muito de perto, junto com a Terezinha, o meu marido Fernando, e o Cláudio, porque o Cláudio acompanhou, passou a entender que alguma coisa muito séria estava acontecendo, e nós, principalmente por causa da Terezinha, nós achamos que ele tinha que acompanhar e que ele as coisas não podiam ser escondidas dele. Mas eu estava sempre em casa, eu e a Gilda, que não é. Não, quando eu casei eu ganhei uma irmã. Eu tive 9 irmãos. Sempre fui uma pessoa muito só. E aí eu ganhei uma família, e o Cláudio logo depois, sem ninguém mandar, o Cláudio começou a me chamar de mãe. Nós todos fomos nos preparando. Todo mundo sabia o que ia acontecer. E nós fomos nos preparando com uma dor interna, um sofrimento antecipado. Mas a gente foi se preparando. A gente já vinha se preparando há anos. Eu vinha preparando o Cláudio, porque um dia o Cláudio me perguntou, mãe, o pai vai morrer? E eu disse, Cláudio, o pai está muito doentinho, está sofrendo, então o pai vai morrer. Eu acho que foi muito bom que o Cláudio ele tem uma forma diferente de ver a morte. As pessoas não morrem para ele, né? Elas continuam. Uma coisa assim interessante é que o pai, ele faleceu com 85 anos. Ele nunca falou, eu estou velho. Ele nunca se queixou de nada. Ele continuava, claro, mais fragilizado e com os problemas se agravando de saúde, mas ele não se queixava e ele não atribuía isso à velhice. Um dia eu cheguei perto dele ali, eu fui trazer algum alimento, alguma coisa, o enfermeiro estava sentado, sempre uma cadeira do papai, e o enfermeiro ficava ali, à beira da cama. Eu cheguei, sentei na cama perto dele, ajudei ele a levantar um pouquinho para tomar um alimento, e aí ele foi, me disse assim, que me amava e me agradecia por eu ter sido uma grande mulher. Ele nunca foi um homem velho na cabeça dele. Nunca foi. Nunca verbalizou e nunca agiu como se fosse. Ele se sentia doente, óbvio, mas ele nunca atribuía isso, eu estou velha pela idade, ou seja o que for. Aí o Edmundo foi para o hospital, lá no Caridade,
Uma coisa impressionante o jeito que ele ficou. Ele começou a falar de atores de quando ele era criança, que eu nem sabia que existiam. O doutor disse que aquilo ali foi o oxigênio todo que abriu tudo. Ele reverteu aquela isquemia fortíssima, começou a falar de tudo. Aí a Jula veio, eu vim em casa da tardinha para pegar o Cláudio para quando chegava para ir para ver o Edmundo, né? Aí quando eu entrei lá, estava a Gilda e o enfermeiro no quarto, né? E o Cláudio e o Edmundo estavam sentados na cama falando, conversando. Quando o Cláudio entrou, ele abriu os braços e disse: "Meu filho!" E o Cláudio se aninhou nos braços dele e ele abraçou. Meu nome é Edmundo Cardoso, sou santamariense nato, que é uma coisa rara em Santa Maria. Casado pela segunda vez, 2 filhos, um casal de filhos. Funcionário público judiciário aposentado do Estado. E maníaco por cinema. Uma das minhas manias é o cinema, a outra é o teatro. A terceira é a literatura. E a quarta não é mais, eram as mulheres. Comecei a trabalhar muito cedo, com 6 anos, né? Vendendo jornal e com muita dificuldade de vida. Meu pai era operário, pobre. O teatro foi uma influência sofrida dele mesmo, direta, porque como meu pai trabalhava em jornal, repito, eu e minha mãe não pagávamos cinema, nem meu pai, mas meu pai só podia ir ao cinema aos domingos e feriados, porque ele trabalhava à noite. E eu e minha mãe morávamos ali atrás da Biblioteca Pública, né? E a partir de 22 tinha o Cine ali do lado e o Coliseu, que era só atravessar a rua onde está o Glória. Eu comecei fazendo teatro nos fundos da igreja episcopal ali na avenida. Tinha um grupo dirigido pelo ferroviário Manuel Dalfolo. E como eu já conhecia teatro, porque ia sempre ao teatro, né? Um belo dia eu descobri que ali faziam teatro e um dia fui lá de noite, assisti um ensaio e o fato de eu ir lá era quase que uma incitação para me convidarem. Eu era adoidado por cinema mesmo, né? A minha adoração pelo cinema era pelo cinema em si, né? Eu adorava no cinema tudo, a interpretação, os atores, as atrizes, os cenários, o argumento. Meu pai gostava muito de cinema, era um homem ilustrado, pobre, mas ilustrado. Ele me orientava, né? Para saber definir o que era um bom ou mau cinema, né? O que a gente devia dizer, oh, isso é formidável, o que a gente devia dizer, não, isso não presta. Eu estava sempre dentro do cinema, ia todos os dias, não perdia cinema e acabei gostando. E um belo dia apareceu um produtor de cinema do Rio de Janeiro. E veio recomendado para mim pelo Joraci Camargo e pelo Procópio Ferreira, 2 grandes amigos. E ele queria fazer um filme, queria fazer o primeiro faroeste brasileiro, né? E ele veio de automóvel e tudo, me perguntou se eu achava que havia cenários apropriados aqui para fazer um faroeste. Eu digo, não, tem cenário. E saí com ele de alto aí para a zona da serra, mostrar essa. A serra aí tem tudo, tem mata, tem cerro, tem monte, tem campina, tem estrada de terra, tem todos os recursos, né? E disseram para ele que havia uma escola de teatro, ele me procurou e eu convoquei uma reunião da escola de teatro no Clube Caxial, de todos os meus atores e atrizes, para ele escolher. Então o diretor, que era o Xerxes, Sanin Xerxes, fez testes. Aí disse o diretor assim, e o senhor por que não faz testes? O senhor não me pediu?